prefeito com a máquina na mão e o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, um oposicionista com a participação do atual presidente Lula, cada vez mais presente em sua campanha. Uma deputada que aguarda a presença mais eficaz do vice-presidente Alckmin, mas que ganha espaço no debate. Um apresentador de TV popular com décadas de exposição. E um coach popular nas redes sociais que colocou todo o jogo eleitoral de pernas para o ar, revertendo favoritismos. A disputa entre Ricardo Nunes, MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Tabata Amaral, do PSB, José Luiz da Atena, do PSDB e Pablo Marçal, do PRTB, transformou a eleição paulistana na maior que a cidade já viu, com abrangência nacional. Mas a maior também não seria a pior em âmbitos de propostas? Confira no Linha Política de hoje, mais uma vez com a participação do professor Márcio Meirelles. Professor, que eleição é essa na cidade de São Paulo? Uma eleição nacionalizada e por diversos motivos, na verdade, né? A gente tem a participação cada vez mais presente do presidente Lula, e aí a gente está falando da campanha de Boulos. A gente tem a presença cada vez mais do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí a gente está falando da campanha de Nunes, e daqui a pouquinho a gente fala até de Tarcísio também. E por outro lado, Pablo Marçal quebrando essa linha de favoritismos e levando principalmente as redes sociais um debate que transforma, professor, essa eleição de São Paulo, talvez, se a gente for comparar as eleições à Prefeitura de São Paulo, transforma essa na maior eleição que São Paulo já teve, mas não necessariamente na melhor, porque é uma eleição muito falha em propostas? Bom, São Paulo sempre foi um laboratório político muito estranho, né? Porque os candidatos a prefeito de São Paulo tem toda uma dinâmica completamente diferente da política brasileira, né? De um momento para o outro aparece um candidato e ele ganha a eleição. Ou seja, São Paulo, eu acho que pela característica da cidade, da correria, aquela coisa da cidade moderna, da cidade cosmopolita, da cidade cheia de tradições, de povos diferentes. Ou seja, São Paulo, as pessoas não têm muito tempo para discutir política, para ver problemas. Ou seja, São Paulo é uma cidade problemática, do trânsito a qualquer outra situação. É uma cidade da competição, uma cidade da luta, né, pelo dia a dia. Então, aparecem coisas absurdas dentro do cenário de São Paulo, né? Se a gente for lá atrás, não sei se você se lembra do Cacareco, né? São Paulo, naquela época que a gente assinava o nome do candidato na cédula, Cacareco foi uma rinoceronte que veio do Rio de Janeiro, do Zoológico do Rio, para São Paulo e teve mais de 100 mil votos. Teve mais votos do que o candidato daquela época que dominava São Paulo, que era o Adhemar de Barros, né? Do PSP. Mas logo em seguida São Paulo elege Prestes Maia, ou seja, foi um grande prefeito. Mas São Paulo tem essas coisas, por exemplo, o Pita, que era secretário do Maluf, foi eleito prefeito de São Paulo, um ilustre desconhecido. Uma pessoa que veio da indústria, né, do Maluf, lá das indústrias do Maluf, lá das empresas da família Maluf, ele coloca na prefeitura, e foi um desastre. Né? Você teve o Dória, uma almofadinha, um cara todo de televisão, da elite, né? Asséptico, né? Assim, ou seja, uma pessoa limpa, com programa de televisão que pouca gente via, né? Consegue chegar à eleição ganhando no primeiro turno. E foi governador de São Paulo. Então, São Paulo tem essa característica que tanto me espanta ter aí um candidato que a gente chama de outsider, mas na verdade não é outsider. É toda uma revolta pela vida, talvez, do paulistano, difícil, da luta do dia a dia,
que elege uma pessoa que vem com uma promessa de que vai melhorar, né? Todos eles têm essa promessa. Mas esse me parece ser fruto da mídia, que é essa nova plataforma política que a gente não sabe decifrar, não sabe entender como é que esse mecanismo tem uma resolução tão fenomenal como é a internet, né? Ou seja, o indivíduo que vem da rede social, ninguém sabe quem ele é uma pessoa que tem problemas particulares, né? Teve problemas particulares, ou seja, e que pode ser o prefeito de São Paulo. Essa é a grande verdade. E é uma pessoa, como o senhor disse, né? Ele está nas redes sociais, utiliza muito bem as novas mídias. É alguém que se criou, que se reinventou nas novas mídias. Lembrando que não é a primeira vez que tenta candidatura, né? Em 2022 foi candidato a presidente da República. Acabou tendo sua campanha barrada por uma denúncia, né, de campanha. Mas, pelo que me parece, é independente de qual eleição ele disputaria, né? A ferramenta era a mesma. Você vê que ele falha quando é questionado sobre projetos para São Paulo, até mesmo mostra algum desconhecimento da capital paulista, mas parece que vai muito o professor naquela linha do que nós temos discutido já há algum tempo, do político entendendo o eleitor como um consumidor, né? Ele não parece mais ter que conquistar a atenção do eleitor com propostas, mas sim com oratórias, sim com narrativas que atendem a um clamor do seu eleitorado ou daquele que nem se via como seu eleitorado. E ele tenta construir nessa linha, como o senhor citou, do outsider. O outsider a gente chamava, né, principalmente naquele período de Dória, que a gente viu em várias outras eleições, figuras que se colocavam como não políticos, tendo seu espaço, e a gente viu isso em cidades grandes e cidades pequenas também, em âmbito estadual e tudo mais. Mas no caso do Pablo Marçal, ele parecia já ter uma receita preparada, e independente se fosse uma candidatura à Prefeitura de São Paulo, Rio de Janeiro, ao governo do Estado de São Paulo, à presidência da República, a receita era a mesma, porque seria uma receita, ou tem sido, de pouco conteúdo de propostas, mas de uma linha de discussão e de narrativas do, entre aspas, desconstruir o cenário político. Nos últimos debates, professor, ele tem participado de diversos, né? Ele gerou controvérsias, ataques, crises, inclusive aquela cena patética, né, dele com uma carteira de trabalho na mão, para irritar ali, e conseguiu o candidato Boulos, né? Teve uma cena que ela ficou até fora da transmissão ao vivo, mas foi para as redes sociais, em que os dois sentados lado a lado, ele continuava mostrando ali a carteira de trabalho para o Boulos tenta tirar a carteira dele, ele se esquiva. A gente fica pensando nessa, professor, o quanto isso pode impactar para São Paulo, porque a gente está falando, São Paulo, o senhor citou algumas eleições passadas, né? Um histórico de figuras que apareciam, entre aspas, do nada, e se colocavam em São Paulo, mas mesmo assim eram figuras que tinham que estar pautadas em plano de governo, em propostas. Essa eleição, como a gente diz, e a gente já vai entrar no âmbito nacional daqui a pouco, mas essa eleição, como a gente diz, parece ser a maior eleição de São Paulo, mas uma das piores, porque ela tem sido pautada por ataques nada políticos, mas sim pessoais, parece mais um programa de auditório. Você lembrou muito bem a imagem, né, do candidato, que hoje é uma questão de puro marketing, né? Uma embalagem, qual é a receita? Uma embalagem vistosa, com pouca informação, mas que chama a atenção do consumidor, né? De pegar essa embalagem, de adquirir essa embalagem, mas de pouco conteúdo, né? Veja, esse é um sintoma que o Brasil está aparecendo nesses últimos anos. Veja o caso do Bolsonaro. Quem é o Bolsonaro? O que o Bolsonaro fez? Como é que o Bolsonaro se projeta? Nós estávamos com a questão da Lava Jato. O povo estava indignado com a
campanha política, com os políticos, de uma maneira geral. Ele vem e diz o seguinte: eu sou a diferença, eu sou contra o sistema. E as pessoas votaram nele, né? Sem pensar que ele foi um candidato, foi um parlamentar, aliás, de 28 anos de experiência, que não criou absolutamente nada de benefício para a sociedade. Ele apenas ajeitou a sua vida e a vida dos filhos. Só isso. A política lhe deu só isso. Mas veja a questão do Dória, que é uma outra questão também interessante. Ele dizia: não sou político, porque há uma aversão total da população à figura do político, que ele é o grande responsável por isso. Os políticos são responsáveis pela sua própria degradação de imagem. E aí que ele fala: não sou político. Aí todo mundo fala: ótimo, esse aí vai dar certo. A mesma coisa é este: eu não sou político. Quer dizer, o esquema é muito simples, não é complicado. E as pessoas veem nesta oportunidade alguém que venha com uma coisa nova, que não é aquilo que nós estamos vendo diariamente. Você vê quanta coisa a gente comenta aqui, né, críticas que nós fazemos ao político e ao seu comportamento perante a sociedade, né? A verdade, candidato, é que nem o Bolsonaro confia em você. Falou nessa semana que você é igual ao produto estragado. E aí, quando a gente olha para o seu redor, o que a gente vê, na verdade, é a equipe do Dória. Pesquisem quem é o Wilsinho que está com ele, pesquisem quem é Felipe Sabará, até a calça está mais apertadinha. Então, minha pergunta é: você acha que o Dória lhe rejeita, como está ali? Perdão, você acha que o Bolsonaro lhe rejeita porque você é o Dória 2.0? Vamos encerrar o governo Dória agora. Está dando 10 anos de governo Dória. Inclusive o Dória, né, apoia as mesmas coisas que você, porque vocês são de esquerda. Candidato, o seu plano de governo é o caos na terra. Tem bondinho voador, tem prédio de 1 quilômetro de altura, mas não tem nenhuma menção à pessoa com deficiência, à população de rua. Você tem um histórico de ideias irresponsáveis com consequências graves. Então, eu acho que a regra é fácil, ou seja, o modelo é o modelo da rede social. É você apresentar uma imagem, uma embalagem que atrai o cliente, mas que não leva você a examinar o conteúdo. Você experimenta e depois você vê que não é nada daquilo, né? Mas já foi. Você adquiriu, você comprou. E é assim que tá a política no Brasil. Me parece que é uma situação extremamente difícil da gente ter um horizonte de como modificar isso. Porque os políticos criaram essa ideia de que é isso que a gente vê por aí. Com lava-jato ou sem lava-jato, as pessoas percebem claramente qual é o comportamento do político. Então vem uma pessoa com uma ideia completamente diferente e diz: eu sou a solução, as pessoas acreditam. Né? Então, é complexo a gente explicar para a sociedade como é que isso acontece, porque é uma reação natural da própria sociedade. Agora, ele não sabe absolutamente nada. E uma outra coisa que me preocupa: a sociedade está se fixando, né? Política não é só uma pessoa, política é grupo. Quem será o secretário da Fazenda caso ele seja eleito prefeito de São Paulo? Quem será o secretário que vai cuidar dos transportes? Ele está sugerindo criar um sistema de teleférico. Imagine você, de levar as pessoas por teleférico, porque São Paulo é uma cidade plana. Vai melhorar a velocidade de 16 quilômetros para 22 quilômetros. É uma coisa assim absurda. E as pessoas não têm tempo para parar, porque a própria dinâmica da internet é isso. Mensagem curta e rápida que não dê para você pensar. Exatamente, né? É meio que a política do fast food, né? Você comeu rápido e já vai embora. É consumida dessa forma. Tem que ser tudo mais fácil, né? Agora, o professor,
a gente está falando do tamanho dessa eleição, né? É uma eleição, só para a gente citar os principais candidatos aqui, além do Pablo Marçal, que a gente está citando aqui, Pablo Marçal, que é do PRTB, nós temos o Guilherme Boulos, do PSOL, o Ricardo Nunes, atual prefeito do MDB, o Datena, do PSDB, e a Tabata Amaral, do PSB. É lógico que temos outros candidatos, mas, no caso, esses 5 têm focado mais a disputa, né? E seria uma eleição, já era esperado que seria uma eleição grande, porque, como a gente cita, né, de um lado temos o Bolo com o apoio de Lula, o Nunes já era aguardado o apoio de Bolsonaro, a própria questão do Datena, a gente está falando de uma figura, né, com uma exposição na TV, em um programa popular de jornalismo policial já há décadas, né? E a própria Tabata Amaral, que é uma figura crescente na política nos últimos anos, hoje deputada, e há quem aponte ela, principalmente para os próximos anos, aí, como alguém que deve ter um destaque grande na discussão política. E o próprio Pablo Marçal com aquilo que a gente tem falado, que é o quebrar essa linha do favoritismo hoje, e quebrar também, professor, a discussão da direita hoje, né? Tem se dividido o debate da direita nessa eleição de São Paulo. Pablo Marçal esperava que com o seu crescimento, inclusive lembrando aqui na última pesquisa, hoje aliás deve ser divulgada uma nova pesquisa para a eleição de São Paulo, mas na última, divulgada na última segunda-feira, o Pablo Marçal pela primeira vez aparece na liderança com 30,9% dos votos. Aliás, essa pesquisa do Instituto Veritá. Foi divulgada, falei na segunda, na verdade na terça-feira agora, dia 27, né? E a gente tem o Guilherme Boulos aparecendo com 21,6% e o Ricardo Nunes com 14,2%. Vamos esperar a pesquisa de hoje também, mas independente disso, o Marçal esperava um apoio maior por parte do Bolsonaro, não o teve direto, até porque o Bolsonaro tem suas ligações já definidas com a questão do Nunes, e depois também o Nunes recebeu agora, né, pela primeira vez pessoalmente, o apoio do Tarcísio. Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso e vou ajudá-lo onde for possível. E lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem, é uma pessoa inteligente, tem suas virtudes, não tem experiência, mas faz parte, né? E mesmo assim, o nome de Marçal vem numa crescente. O senhor acha que isso pode impactar de certa forma aquilo que nós podemos ter no cenário da direita, pensando já em 26? Com certeza. Com certeza muda o panorama total. Veja, primeiro que essa questão de direita, que o Bolsonaro avoga ser o líder da direita, não é uma direita que ele criou. Na verdade, a direita que ele acha que ele domina é apenas uma corrente contra o PT, né? Quem não adota o PT, não gosta do PT, é bolsonarista. Isso está claro, está mostrando nas pesquisas, mostram claramente isso. Ou seja, a figura do Bolsonaro não é de direita, ele é contra o petismo. E ele percebeu claramente que a força de Marçal pode, de uma certa forma, ofuscar seus programas. Porque, inclusive, a sua ideia, né, de voltar à política em 30, com aquele arranjo que ele fez com o Tarcísio. Não, ele já falou... me respeita, eu respeito ele, e da política vale tudo, na eleição ele vai falar um monte de coisa para defender o candidato. Só que quem defende princípio e valor sabe que o Nunes é um esquerdista, não faz sentido isso. Então, eu espero que ele se dê bem, né, que dê tudo certo. O senhor não precisa do apoio público do ex-presidente Bolsonaro? Olha só, eu cheguei aqui sozinho, sem padrinho político, sem coligação política, sem dinheiro público e agora sem redes sociais. Tá tudo bem. Eu estou mostrando para o povo quem eu sou. Na verdade, o Tarcísio, eu acho que o Tarcísio é o grande beneficiário dessa situação, porque o Bolsonaro está dividido agora entre o Tarcísio e o Marçal, porque Marçal tem essa repercussão popular e Tarcísio é governador do maior estado de São Paulo, do maior estado do Brasil, que é o estado de São Paulo.
Então, a direita no Brasil está dividida, o que dá ao Tarcísio exatamente pegar aquela direita que não é extrema, porque o Tarcísio, na verdade, representa não a extrema-direita. O Tarcísio, de uma certa forma, tem relações com a direita. Ele se relaciona com os empresários, com os empreiteiros, com o agronegócio. Ou seja, ele é da direita. Então, eu acho que nessa eleição de São Paulo, o bolsonarismo sai rachado. E uma outra coisa, a ascensão da Tabata. A Tabata está mostrando um perfil novo na política de mulher, jovem, que tem domínio da rede e que está se projetando, e é a única que enfrenta o Marçal, porque os outros dois estão, né, o Ricardo, o Nunes está meio amoitado, né? Porque, na verdade, também é outro outsider que entrou na política através de uma vice-prefeitura que só se projetou com a morte do prefeito, do Bruno Covas, né? E da Atena e o próprio Boulos, todo mundo sabe, o Boulos tem uma grande rejeição, todo mundo conhece a história, a vida de Boulos, não acredito que ele vá tão longe. Eu não vou deixar um prefeito incompetente como o Ricardo Nunes continuar naquela cadeira no ano que vem. E também não vou deixar um bandido como Pablo Marçal chegar perto da prefeitura de São Paulo. Aqui não. Aqui não. Que vá lá para Goiás. Aqui não tem espaço para isso. Então, eu acho que o panorama, me parece que a eleição de São Paulo vai criar um novo panorama para 26, do qual eu acho que a esquerda, de uma certa forma, com a perda do Boulos, ela continua naquela curva descendente, que todos nós já sabemos, pelo menos as pesquisas mostram, e esse racha da direita, o que surge o Tarcísio como uma pessoa independente. Daí o fato dele não ter se filiado ao PL, ele ter se mantido dentro do partido dele, do qual ele pode ser dono desse partido e ter uma força política para enfrentar quem for para 26, que eu não acredito que seja o Lula, mas pode ser, porque a única força do PT é o Lula, não tem outro, né? Pois é. Então, eu acho que essa eleição de São Paulo mostrou uma mudança no tabuleiro político de uma forma que a gente não esperava. Ou seja, na verdade, o Marçal racha a direita e cria uma situação nova que a gente tem que, daqui para frente, examinar o que vai acontecer. E é claro, inclusive, pós-eleição de São Paulo, a gente vai ter que vir aqui para falar sobre essa reorganização no tabuleiro para 2026. O senhor citou, né, a questão do Pablo Marçal, o próprio Tarcísio e também a Tabata Amaral. Inclusive, quando a gente fala sobre a esquerda nesse cenário, né, o presidente Lula tem mostrado aí uma dificuldade muito grande em repassar, em transmitir a tensão de votos e tensão do eleitor, por exemplo. Ele tem algumas capitais do Nordeste onde o PT, que sempre foi muito forte na região, tem encontrado dificuldades nessa eleição. E o Lula não tem conseguido aí transferência de atenção e transferência de intenção de votos para os candidatos daquela região, até porque parece ser uma culpa do PT na ideia de se criar novas figuras, se apostar em novas figuras que não Lula, né? Agora, professor, será então uma eleição onde a gente vai acompanhar, principalmente nos próximos dias, por exemplo, domingo agora tem debate da TV Gazeta, né? É um debate, alguns nomes devem não participar mais uma vez, o próprio Boulos e o Nunes
são nomes que podem não participar, até pela forma como o Pablo Marçal tem atuado com relação aos dois, mas por outro lado, o Tabata Amaral, naquilo que o senhor disse, né, parece ser uma figura hoje que consegue, a única a bater de frente nessas discussões com o Pablo Marçal, está prometendo esquentar o debate da TV Gazeta com denúncias contra o candidato do PRTB. Professor, será então uma eleição que está chamando a atenção de todo o país. Inclusive eu estava acompanhando um debate no UOL, só me sumiu agora o nome da jornalista, que ela faz a cobertura de Brasília e diz que em Brasília não se fala de outra coisa que não a eleição de São Paulo. É uma eleição nacionalizada, onde o país, o cenário nacional político está de olho exatamente por aquilo que o senhor estava apontando aí, do que deve sair da eleição paulistana para o cenário de 26. Vamos continuar acompanhando, certo, professor? O que de uma certa forma, Francisco, foi interessante essa nossa conversa, porque a gente passou pro internauta, pro leitor, uma visão, né, do que a gente pensa sobre a eleição de São Paulo. Agora, é muito preocupante essa situação, a gente que acompanha a política há muitos anos, que ama esse país, a gente chegou a um estágio de política em que política se transformou numa piada infame, né? E pessoas que se candidatam, que são verdadeiros deboches, né? Quem é esse Pablo Marçal? Ele debocha da democracia, debocha da política, debocha de tudo, né? Ou seja, ele brinca com as pessoas, ele brinca com a sociedade. Quer dizer, isso é muito preocupante para o país. Um país que tem dificuldade de entender a política, de não dar à política a importância devida, de não respeitar a política, não respeitar as pessoas, não respeitar aquelas pessoas que têm espírito público, que querem o bem do país. Isso é preocupante, né? Eu gostaria que esta eleição não se transformasse num deboche. Mas pelos candidatos que aí estão, na verdade, trata-se de uma piada de muito mau gosto, aquele que ganhou a eleição, que vai ganhar a eleição em São Paulo. Né? Essa é a minha opinião. Aquela presepada que aconteceu no Instagram, até perguntei para ele no WhatsApp, do Carlos. O Carlos que tem problema comigo. Eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental, assim, é um cara que não tem um escrúpulo, mas pelo presidente eu vou relevar aquele comentário dele. Muito bem. Professor, mais uma vez obrigado pela conversa. Semana que vem a gente está de volta. Claro que o professor ele ainda volta nas redes sociais do Jornal Atos com Atos e Fatos, em vídeo com Atos e Fatos, também em texto, e é claro, a gente vai acompanhando a política nacional por aqui e sempre convidando vocês aí de casa, você que está acompanhando o nosso Linha Política, que chegou a edição 30 já, hein? O nosso Linha Política sempre trazendo a você uma visão diferente da política nacional. Obrigado, professor. Um abraço a todos aí. Essa foi a edição número 30 do Linha Política. No programa de hoje você acompanhou áudios do UOL, Itatiaia, TV Record e G1. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio Edson César, edição Cassiane Ribeiro e design de Jesus Henrique.